Vamos iniciar, então, mais uma das atividades. É a 17ª palestra do 17º Encontro Científico do Grupo Pesquisa e Publicações, 8º Fórum Internacional de Conhecimento e Ciência, no mês de novembro de 2024, cuja palestra tem como tema Validação de um Instrumento de Pesquisa, e o convidado é o professor pós-doutor Divaldo Martins de Souza, o EPA-GPS, vice-líder do Grupo de Pesquisa GPS. Professor Divaldo, muito obrigado e sucesso na palestra. Olá, todos estão me escutando? Ok, claro. Então, boa tarde a todos. É uma satisfação grande estar novamente aqui. Ontem passamos a tarde em duas atividades. E agora eu venho trazer para vocês uma conversa, um debate sobre algo que é muito importante dentro da ciência, né? Nós estamos acostumados a utilizar questionários, formulários. Hoje, com pós-pandemia, nós tivemos os Google Forms aplicados de forma bastante acentuada, e por muitas vezes os instrumentos que nós utilizamos, eles não são instrumentos validados e, portanto, do ponto de vista científico, eles não são aceitos. Isso não quer dizer que nós não podemos fazer a criação de um novo instrumento, mas para que isso ocorra, nós precisamos seguir uma série de procedimentos que nós chamamos de validação de um instrumento, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar por essa próxima hora, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Façam suas anotações e, no final, se quiserem arguir, trocar informações, fiquem à vontade. Bem, quando nós falamos, então, em validar um instrumento de pesquisa, nós precisamos passar por um processo inicial que se chama criação do instrumento. É quando você elabora lá uma série de questões, uma série de exercícios, uma série de estratégias, e esse instrumento criado, ele vai precisar passar pelo processo de validação, né? Então, o que nós chamamos de validação desse instrumento nada mais é do que um processo de avaliação das questões que integram esse instrumento para garantir a confiabilidade dos resultados voltados ou relacionados a esse instrumento. É a área da validação uma área de estudo da psicometria, né? E que une conceitos ou conhecimentos da área da estatística e da área da psicologia. Esse processo, então, como eu já falei logo atrás, ele passa por duas etapas. A primeira, a criação do instrumento, propriamente dito, que ela é feita baseada nos teus conhecimentos, nas tuas concepções sobre um determinado assunto, mas ela também se fundamenta no que a literatura sugere sobre esse tema. E a segunda etapa é o processo de validação propriamente dito, que é quando você vai transformar aquele instrumento criado em um instrumento universalmente aceito e, portanto, que pode ser utilizado cientificamente. Então, o que seria a criação desse instrumento? A criação é a etapa de construção do instrumento propriamente dito. Ela se fundamenta nos preceitos científicos sobre o assunto, associados às suas concepções científicas, como eu há pouco citei. Já a validação, por sua vez, é aquele processo de determinação do grau de consistência que esse instrumento tem
a partir do consenso gerado entre os especialistas que vão fazer a análise do teu instrumento na fase de validação propriamente dita. Eu, particularmente, utilizo frequentemente para isso um método conhecido como método Delphi, que nada mais é do que uma técnica de pesquisa qualitativa que permite obter um consenso entre os especialistas sobre um determinado tema. Então, eu quero criar um instrumento, por exemplo, de avaliação da coordenação motora de crianças de 7 a 11 anos, que não tem na literatura ainda. Eu posso até me fundamentar em outros instrumentos que já existam para pré-organizar ou pré-criar o meu instrumento próprio. Esse método ele tem algumas características, tem um passo a passo, tem um caminho a ser seguido. E ele é fundamental para o processo de validação. Então, dentre as características desse método, nós colocamos aqui os especialistas, eles devem ser anônimos. Eu não posso divulgar, depois que o meu instrumento for validado, o nome do João, da Maria, do Pedro, do Antônio e da Joana, que trabalharam no processo de validação desse instrumento. Segundo, as respostas, dos especialistas, elas são compiladas e enviadas novamente a esses especialistas para novas considerações a partir das observações feitas na primeira análise. Perdão. As respostas elas devem ser agrupadas de forma estatística, de acordo com o grau de concordância que existe entre as questões e, obviamente, suas respostas. O método ele é realizado em rodadas sucessivas, que tem como objetivo de aprofundar o tema e esclarecer questões específicas a partir das respostas oriundas dos especialistas nas fases anteriores do processo. O passo a passo, então, do método Delphi. Primeira coisa que nós precisamos é definir os objetivos do estudo. Quais os objetivos que eu tenho a partir da criação desse instrumento que eu estou sugerindo para a ciência? O segundo passo é a seleção adequada dos especialistas que atuarão como juízes no processo de avaliação para a validação do meu instrumento. E a terceira etapa é a formulação das perguntas para a construção do questionário propriamente dito, questionário esse que será avaliado pelos especialistas na busca de se alcançar o objetivo estabelecido para a criação do meu instrumento. Se vocês observarem essa figura aí embaixo, todos conseguem visualizar? Professor, não está aparecendo para a gente. Não brinque. Não está compartilhado ainda. Então vamos fazer tudo de novo. Só um segundinho. E agora? Ainda não. Ué. Para mim não está aparecendo. Ainda não entrou, Divaldo. A explicação estava tranquila, é que você não tinha ainda compartilhado, né? Mas Pois ainda é. não entrou. Eu estou compartilhando ele aqui, mas ele não está aparecendo para vocês. Eu vou... Está fazendo com a Fazer tela uma- cheia? Tenta a tela cheia aí. Já tentei também.
Você quer fazer alguma pergunta, João? Isso, se quiser fazer alguma pergunta, Porque eu vamos aproveitar agora. Aí se alguém tiver alguma dúvida, aí aproveita. Enquanto ele está só... Essa introdução. Quer fazer agora, Vitória, alguma? A Vitória disse que quer, mas só depois. Isso, lá vem a Vitória. Vitória está alucinada por esse tema, né, Vitória? Sim. Que tal? Apareceu agora? Não. Jesus. Quer mandar para o nosso zap esse slide e tira o projeto daqui logo. Tá, vou tentar a última vez. Se não conseguir, a gente faz assim. Manda para a Vitória logo. Não, para o meu. Está aberto aqui? Manda para o meu, se for mandar, manda para o meu. E agora? Ainda não. Não é possível isso. Na derradeira tentativa. E agora? Abriu. Agora sim, né? Tá indo. Vou colocar só em apresentação. Pronto, então o que eu conversei com vocês foi sobre a definição, as etapas do processo, a criação e a validação, o método e as características do método, e eu estava falando sobre essa figura. Se vocês observarem bem essa figura, que é uma figura que ilustra o método Delphi, você tem aqui, ó, a primeira etapa, você vai definir o tema, criar, construir o instrumento e vai enviar esse instrumento para os especialistas. Eles vão fazer uma análise desse instrumento e te dar um feedback. A partir desse feedback, você reorganiza o instrumento e envia novamente para os especialistas. E nesse processo de trocas sucessivas, né, ou vai e vem, nós vamos organizando de formas que acham um maior consenso entre os especialistas que estão avaliando o meu instrumento, até que eu atinja um índice estatístico minimamente razoável para que eu possa considerar o meu instrumento consistente e válido cientificamente. Quem são esses especialistas? Qual a função deles? A função do especialista, dentro do método Delphi, é julgar o teu instrumento. E esse julgamento, ele passa por uma etapa em partes e no todo. Então, por exemplo, se eu crio um instrumento que tem 20 questões, cada questão do meu instrumento ela é avaliada em separado pelo especialista, pelo juiz. Então, ele vai avaliar a questão 1, a questão 2, a 5, a 10 e a 20, e o segundo especialista, e o 30º, o 50º, quantos especialistas eu tiver, vão fazer essa avaliação. Né? Feita essa avaliação, eu vou para aquele processo de estatístico de validação do instrumento que eu vou explicar na forma de um exemplo daqui a pouquinho. Como se seleciona esses especialistas? Primeiro, eles são pessoas com notório saber na área da ciência, na área da pesquisa, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, e com vivência dentro da temática de estudo e de pesquisa que você está propondo enquanto instrumento de avaliação.
Exemplo, você quer fazer aquela avaliação de uma bateria de avaliação motora, você pega um mestre, um doutor em fisiologia do exercício, em desenvolvimento humano, em crescimento motor, né? Tá me faltando o termo agora, daqui a pouquinho eu lembro. Aprendizagem motora. Então, ou mestres e doutores que trabalham o desenvolvimento motor de crianças, sejam nos clubes, nas academias, nas universidades. Tá? Então, o cidadão escolhido, o especialista, ele tem que ter conhecimento, sabedoria, competência e expertise na temática do instrumento que você está criando. E aí entra o processo fundamental, que é aquele que vai definir a validação do teu instrumento. Enquanto os especialistas têm uma função determinante para o desenvolvimento do processo que leva à validação, a validação ela é definida estatisticamente. Então, a gente utiliza uma ferramenta dentro da estatística conhecida como alfa de Cronbach. Então, qualquer pacote estatístico que você venha a utilizar, ou se você precisar lançar mão de um estatístico para fazer esse processo para você, ele vai saber exatamente dentro do pacote onde acessar o alfa de Cronbach e como manipular o instrumento, o pacote estatístico, para te levar a essa informação. Então, o alfa de Cronbach é uma ferramenta estatística que nos permite quantificar, dentro de uma escala que vai de 0 a 1, o grau de confiabilidade do instrumento criado. É um coeficiente estatístico que avalia a consistência interna de um questionário, de um instrumento, comparando a variação total das respostas daqueles 20, 30, 50 especialistas com a variância que se espera ter nas respostas desses especialistas. Aí já são conceitos estatísticos, certamente aqueles que têm alguma expertise em estatística compreendem melhor termos como consistência, variância, mas isso não impede de que qualquer um possa criar o seu instrumento apoiado por quem entenda do processo da validação. Esse coeficiente gerado pelo teste do alfa de Cronbach, como eu disse inicialmente, ele varia de 0 a 1. E aí nós temos os índices de classificação. Por exemplo, se nós encontrarmos um coeficiente menor do que 0,5, está errado aí em 0,05, 0,5, nós consideramos que o instrumento, o questionário, é inaceitável cientificamente. Se nós conseguirmos um coeficiente variante entre 0,5 e 0,59, nós classificamos o nosso instrumento como pobre, portanto, não pode ser validado. Se o índice ou coeficiente obtido for de 0,6 a 0,69, nós vamos encontrar que o nosso questionário é questionável. Consequentemente, não podemos utilizar cientificamente esse questionário. Se o coeficiente for de 0,7 a 0,79, o nosso instrumento é aceitável. Opa, já tenho um instrumento com o mínimo aceitável para considerá-lo validado estatisticamente. Se o nosso coeficiente for de 0,8 a 0,89, a consistência é boa. Pronto, o nosso instrumento agora ele está muito mais confiável e consistente do que
na condição anterior. E se o nosso coeficiente for igual ou superior a 0,90, show! Grau de consistência excelente. Esse é um instrumento que não vai ser questionável dentro da ciência. Então, o que nós buscamos? Um mínimo de 0,7. E quanto mais próximos de 1,0, maior é a consistência interna do meu instrumento. Mais confiável, mais válido, mais preciso é o meu instrumento. Os procedimentos que nós precisamos adotar após as análises. Primeiro, nós precisamos definir se existe um mínimo de rodadas que eu vou adotar na validação do meu instrumento, ou se eu vou usar rodadas até alcançar um coeficiente superior a 0,7, 0,8 ou 0,9. E, para que eu chegue nesse coeficiente mínimo, eu vou enviar e reenviar o meu questionário para o meu grupo de especialistas. Então, por exemplo, eu faço a primeira rodada e encontro um coeficiente de 0,55. Péssimo, sem chance. Aí eu vou ler as sugestões dos especialistas, reorganizar cada questão onde houve sugestão e reenvio o questionário a eles. Eles vão fazer uma nova avaliação, novas observações e devolver para mim. Eu vou reavaliar as observações dele, aplicar o teste de Cronbach, e aí digamos que eu encontrei 0,67 de coeficiente de Cronbach. Questionável o meu instrumento, portanto, ainda não está validado, ainda não posso utilizá-lo. Vamos lá, refaço as questões baseadas na sugestão deles, envio novamente para uma terceira rodada. Eles avaliam, contribuem, devolvem para mim. Eu aplico o alfa de Cronbach e encontro, por exemplo, um coeficiente de 0,75. Opa, 0,75, o meu questionário é aceitável. Será que isso basta para mim? Para mim, Divaldo, um doutor e pós-doutor, não basta. Para um especialista, para um trabalho de mestrado, já vale. Mas você é mais exigente, você é mais criterioso, quer potencializar o teu instrumento para uso internacional, você manda, faz uma nova reorganização e envia-o para uma quarta rodada para os teus especialistas. Eles retornam, você aplica o teste do alfa de Cronbach e você encontra um coeficiente de 0,82. Opa, meu instrumento agora tem uma boa consistência. Ou seja, a partir da rodada anterior, ele já podia ser validado. Mas agora ele está validado com uma consistência ainda maior. Posso parar por aqui. Mas se eu quiser ser mais exigente, eu vou para uma quinta rodada e assim por diante. O correto é que nós estabeleçamos no projeto de criação do instrumento um mínimo aceitável. Eu, por exemplo, trabalho com 0,9. Menos do que isso, eu não aceito para instrumentos criados por mim. Tá certo? E a tomada de decisão? As decisões, elas passam por dois tipos. Um novo envio. Quando que eu vou fazer um novo envio? Quando eu não atingir aquele coeficiente de Cronbach, que eu estabeleci no meu projeto. Então, se eu estabeleci 0,9 e eu encontrei 0,70, eu vou reenviar.
Eu encontrei 75, vou reenviar. 0,80, 0,85, vou reenviar. Alcancei 0,90 ou mais, eu vou para outra tomada de decisão. Está validado o meu instrumento. Conclusão desse processo todo da escolha dos especialistas, da aplicação do método Delphi, da aplicação do alfa de Cronbach, minha conclusão final é: o meu instrumento, o meu questionário está criado e validado cientificamente. O que eu tenho que fazer agora? Publicar o meu instrumento em alguma revista de alto alcance científico. Até aqui, isso aí foi uma visão geral de como nós devemos proceder para a criação do instrumento. A partir de agora, eu vou trazer um exemplo real para vocês de um instrumento que eu acabei de criar e de validar. Então, eu queria, nesse momento agora, se o Ricardo me permitia, Vitória, uns 5 a 10 minutinhos para que vocês possam, a partir do que foi discutido até aqui, fazer algum questionamento ou alguma observação. Professor, eu tenho alguns questionamentos. Primeiro, eu queria saber, tem um mínimo, né, de professores, de painelistas, né? Já vou chegar lá. 31. 31. Certo. E quando eu envio o primeiro questionário, né? Eu posso já enviar, por exemplo, no Google Forms, o TCLE e aí uma sessão de caracterização da amostra? Não. O que você faz é selecionar os especialistas e enviar a esse rol de especialistas o termo de consentimento livre esclarecido, onde lá você mostra os objetivos e as características do teu instrumento. Aqueles que te responderem, que concordam em participar como especialistas ou juízes do teu instrumento, só esses sim que vão receber o instrumento para avaliar. Certo. Tá. Eu acho que a Ana Maria levantou a mão. Levantou a mão, sim. Diga, Ana. Ana Maria quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone. Seu microfone está desligado. Sumiram e está falando agora com a voz para nós. Eu não estou vendo na tela nada do que ele está mostrando, só é o som. Para todo mundo, dá para ver o slide do professor? Porque para mim, eu consigo enxergar tanto aqui nesse computador como no outro. Alguém pode responder se consegue visualizar o slide do professor? Eu estou visualizando perfeitamente. Então a Ana deve estar no celular. Deve ser no seu dispositivo, dona Ana. Então pode continuar, professor. Ok, nenhuma pergunta mais? Por enquanto, não. Ok. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo que recentemente eu validei em um instrumento e eu comecei o processo de criação desse instrumento nós estamos em 2024, em 2022. Em agosto de 2022, e eu só consegui validá-lo agora em junho de 2024. Então, vocês veem aí que nós estamos falando de um interstício de 2 anos. Então, não pensem que você vai criar um instrumento hoje e amanhã ele está validado. Se você tem premência de tempo, haja rápido, tá? Senão,
o processo ele retarda. É bem verdade que eu fui muito detalhista na construção do instrumento, antes de iniciar o método Delphi, e eu fiz muitas revisões ao longo de 7 ou 8 meses do instrumento. Tá? Então, eu trago esse exemplo para vocês e eu mostro ele em 6 etapas. Uma situação problema real, o objetivo, a escolha dos especialistas, a aplicação do método Delphi, a análise dos resultados e a tomada de decisão. Então, eu preciso seguir isso aqui como um roteiro para a validação do meu instrumento. Certo? Então, vamos lá. O que é a situação problema? A minha situação problema é: eu sou árbitro de basquetebol andante e cadeirante. Basquetebol em cadeira de rodas. E no basquetebol em cadeira de rodas, nós não temos, no mundo, nenhum instrumento que me permita avaliar a capacidade técnica de um jogador. Nós temos instrumento que avalia o arremesso, o drible, a finta, o passe, mas não temos um instrumento que avalie tudo dentro de um instrumento só. Então, eu, ao longo do tempo, isso me incomodava muito, e eu resolvi trabalhar para criar esse instrumento desafiador. Então, a minha situação problema partiu do quê? Não existe uma bateria de testes capaz de mensurar a eficiência técnica de jogadores de basquetebol em cadeira de rodas, em seus fundamentos organizados em um único instrumento ou um único exercício. Esse era o meu problema. Era isso que eu tinha que resolver. Não existe, eu tinha que resolver o quê? Tem que existir, eu tenho que criar. Aí, eu estabeleci como objetivo do meu trabalho criar e validar, portanto, 2 objetivos, um instrumento para avaliação da eficiência técnica de jogadores de basquetebol em cadeira de rodas. Definido o meu objetivo, eu parti para a etapa da seleção, a escolha dos especialistas. Eu defini critérios. Meus critérios eram doutores, mestres, pós-doutores, técnicos de basquetebol em cadeira de rodas, preparadores físicos de basquetebol em cadeira de rodas, árbitros de basquetebol em cadeira de rodas com formação na área da educação física, na área da saúde também, medicina, fisioterapia, fisioterapeutas e professores especialistas na área do esporte paralímpico, com um viés para o basquetebol em cadeira de rodas. Então, e professores universitários, tá? Então, esse foi o perfil que eu tracei para poder selecionar os meus especialistas. Segunda etapa, foi isso que a Vitória acabou de perguntar, eu fiz o convite para esses especialistas. Então, eu enviei um convite mostrando a eles como que era o instrumento que eu estava criando e seguido do termo de consentimento livre e esclarecido, que no final desse termo, isso tudo em Google Forms, tá? E no final, então, eles clicavam se aceitavam atuar como especialistas ou não. Então, eu mandei para 50 especialistas. Tive a resposta de 44. Imediatamente, eu excluí os 6 que nem me responderam. Tá? Então, isso aí deu 12% de perda imediata. A partir das respostas desses 44, eu enviei o instrumento na forma de um questionário via Google Forms.
Questão 1. Você concorda com esse exercício tantas vezes? Questão 2, questão 3 e assim por diante. E ele tinha 3 opções de resposta. Concordo, concordo parcialmente, não concordo. Caso a resposta dele fosse concordo parcialmente ou não concordo, ele deveria me dar uma sugestão para a próxima etapa. Perfeito. Assim foi esta etapa. E aí, como eu dizia para você, olha só, aplicação do método Delphi. Eu enviei o convite a 50 especialistas. Dos 50, eu obtive 44 respostas aceitando atuar como juiz. Dos 44, durante o processo que ocorreu em 4 etapas, eu perdi mais 6 que responderam o primeiro, não responderam mais o segundo, ou responderam o primeiro e o segundo e não responderam o terceiro. Eu fui excluindo esses 6 e finalizei com 38, onde a ciência define que o mínimo de especialistas aceitáveis para validação são 31. Eu, portanto, consegui quase 20%, mais de 20% a mais do que isso. Eu finalizei com 38 especialistas em todas as etapas. O instrumento que eu criei, ele fazia diretamente 26 questões, ou 26 perguntas, com resposta concordo sim, concordo parcialmente, concordo não, não concordo. Se a resposta, como eu disse, fosse parcial ou não, ele colocaria numa outra questão a sugestão dele para incremento nessa determinada questão, nessa determinada pergunta. E aí, isso me fez trabalhar em 8 passos. O primeiro passo foi o primeiro envio, daquelas 26 questões. O segundo passo foi a análise das respostas desses 40, na primeira já voltaram 41. Então, dos 41, feitos os ajustes sugeridos por ele, eu fui para o terceiro passo, que era o segundo envio, ou a segunda rodada, como se chama dentro do método. O retorno disso, eu fiz uma nova análise no passo 4 para reorganizar cada uma das questões que tiveram sugestões. Fui para o passo 5, que foi o novo envio, a terceira rodada. Obtive a resposta de 40 nessa terceira etapa. Reorganizei no passo 6 foi a análise, perdão, e no passo 7 eu enviei para uma 4ª rodada, quando eu obtive esse total de 38, finalizando então o instrumento. Por quê? Porque eu havia estabelecido lá no meu projeto que eu só aceitaria quando eu tivesse um coeficiente superior a 0,9, que equivale a mais de 90% de consistência. Aí eu fui para a análise dos resultados. Lembram vocês que eu trabalhei em 4 rodadas. Cada rodada dessas, eu precisava fazer uma análise em cima do alfa de Cronbach, que, como eu mostrei ainda há pouco para vocês, ele só permite aceitação a partir de 0,7. Mas no meu projeto, eu só aceitava a partir de 0,9. Aí, na primeira rodada, olha que magnífico o que aconteceu. Eu tive um nível de consistência de 0,903, que só aí já era maior do que eu pretendia. Só que eu estabeleci
que além de acima de 90, eu trabalharia um mínimo de 4 rodadas. Porque eu sou chato comigo, eu sou exigente comigo. Muitas pessoas já validariam aí na primeira etapa. Deu mais de 0,9? Ok. Aí, na segunda etapa, com a segunda reorganização, eu melhorei mais ainda o meu coeficiente de consistência, chegando a 0,928. Isso é quase 93% de consistência. Magnífico num instrumento, na validação de um instrumento. Mas o Divaldo queria 4 etapas. Fui para a terceira etapa, reorganizei. Olha o susto que eu levei. Eu baixei para um nível de consistência de 0,881. Um nível de consistência que eu não podia aceitar, que eu estabeleci no meu projeto um mínimo de 0,9. Fiz todas as sugestões, reorganizei, pá. Quarta etapa. Retorno, alfa de Cronbach, olha que maravilha, 0,920, superior ao 0,90, ao 0,9, que eu queria, e concluída a minha quarta etapa que eu havia previsto no meu projeto e que estava validada dentro do sistema CEP-CONEP, para onde foi enviado o meu instrumento para ele ser autorizado a ser usado, ser criado, perdão. E aí eu venho para cá, tomada de decisão. Qual a tomada de decisão no final da primeira etapa? Reenvio. No final da segunda etapa, reenvio. Final da terceira etapa, reenvio. Final da quarta etapa, instrumento com excelente grau de consistência interna, criado e validado cientificamente. Dessa forma, então, que cabe agora é eu divulgar esse instrumento. Então, estou trabalhando dentro do artigo para publicar o instrumento e inicio a fase de aplicação do instrumento em 122 atletas, 61 do gênero masculino, 61 do gênero feminino, atletas que tenham participado no ano de 2023 e 2024 das competições nacionais feminina e masculina no Brasil, da primeira divisão. E atletas das seleções brasileiras, masculina, feminina e de jovens, sub-23. E aí, então, eu vou ter os parâmetros de classificação, onde eu vou poder dizer, esse atleta tem um nível de eficiência técnica bom, razoável, excelente, baixo, muito baixo, pela criação da tabela de parâmetros de avaliação. Então, em linhas gerais, era essa a conversa na palestra de hoje. Aí estão meus contatos, né, por telefone, por e-mail, por Instagram. E eu fico à disposição de vocês com um tempinho bem razoável, né? Aí cerca de 15 minutos, para que a gente possa continuar discutindo o assunto, ouvindo vocês, porque eu sei que muitos aqui podem ter, sim, o interesse de construir um instrumento, e aí precisa seguir essas etapas e procedimentos que eu aqui acabei de colocar para vocês. Obrigada, professor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu tenho duas. Ninguém? Antônio, Jorge, Ricardo Monteiro, Wesley. Professor,
Em relação à aplicação, né, do instrumento, por exemplo, primeiro eu faço a validação, né? E... Primeiro crio, Sim, sim. depois eu valido, só depois eu posso aplicar. Pois é, na tese, né, eu vou fazer um trabalho somente da validação. Eu não posso nem colocar um teste de aplicação. Por que não? É só uma dúvida. Tanto você pode, quanto você pode pré-estabelecer os parâmetros de excelente, bom, regular. Por exemplo, o seu instrumento vai ser um instrumento de avaliação de teses e dissertações, se eu não me engano, é isso, né? Para bancas, isso. Isso. Para Para bancas de o graduação, pessoal das bancas. mestrado ou doutorado. Ah, tá. Então, você, baseado nas normas de cada instituição, você parte do pressuposto de que existe um ponto de corte. Sim. Exemplo, na nossa UEPA, o ponto de corte é 8. Se a nota for inferior a 8, ele está reprovado. Uhum. Mas, se eu não me engano, aqui na FISCS é 7. Me corrija se eu estiver errado. Não, de 1 a 5 é 3. É 3, de 1 a 5. Ah, tá. Então tá, que equivale a 6, né? Mas tudo bem. Então, você pode estabelecer de 0 a 1, péssima consistência ou qualidade. De 1 a 2, baixa consistência ou baixa qualidade. De 2 a 3, razoável qualidade. De 3 a 4, boa. E de 4 a 5, excelente. Isso você pode colocar no teu instrumento para que os especialistas avaliem esse teu critério. Alguém pode dizer, não, excelente deve ser só acima de 4,5. Você vai ouvindo a opinião deles e depois você, de forma consistente, estabelece o parâmetro de classificação. Então, na tese, eu posso criar um instrumento, validá-lo e ainda aplicar. Sim. Fazer uma aplicação. Essa é a minha Você dúvida. pode fazer uma aplicação, sim. Mas se o seu objetivo for só criar e validar, a coleta de dados ela fica para uma terceira etapa, um outro artigo, que é o que eu vou fazer. Ainda nessa linha, Divaldo, aproveitando a preocupação e que a gente está junto nisso, na FIX, por exemplo, se nós formos usar como referência a FIX, pode ser uma coisa até interessante, porque você fecha numa instituição, né? Sim. Ela não aceita metade. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, entendeu? Ela não tem meio tempo. Então, é uma coisa que eu queria que você comentasse. A segunda, vamos supor que você chegou ali nos 38, né, que responderam, mas até pela limitação, se a gente fizer uma validação interna, né, que eu entendo que a validação externa é interessante, universal e tal, mas eu posso fazer um instrumento de validação interna, né? E eu por alguma razão, os avaliadores, 2 foram embora, 3 morreram, essa substituição, como é que você recomenda? Se não faz, ou só justifica que saíram da instituição, que morreu e assim por diante? Veja só, isso aí são... Por isso mesmo que você estabelece um número muito superior. Veja bem, eu estabeleci 50, perdi 12, 24%. Pense na perda de 20% no mínimo. Então, 50 eu previa fechar com 40. Ainda assim, eu fecharia com 9 a mais do que o mínimo que a ciência aceita. E no meu caso, eu fechei com 7 a mais. Não há como você substituir. Colocar, por exemplo, o Divaldo avaliou a primeira etapa, a segunda, você coloca o Ricardo no lugar do Divaldo para avaliar a terceira e a quarta etapa. Não há. O Divaldo, ele é perda amostral. Então, se você tinha 40, ficaram 39. Caso você chegue a um extremo de ficar com menos de 31, isso deve ser justificado
nas conclusões do seu estudo. Perfeito. Professor, ainda em relação a esse instrumento de avaliação das bancas, né? Tem alguma, eu diria problema, né? Não sei, porque como vai ser o mesmo instrumento, tanto para graduação, mestrado e doutorado, tem essa diferença ou não? Eu acho que você não deve aplicar um instrumento igual para os vários graus. Minha opinião, você tem que criar um instrumento para graduação, especialização, mestrado, 4 instrumentos. Os instrumentos, eles partem do mais complexo para o mais simples. Ou seja, você cria um instrumento para o doutorado, e desse instrumento do doutorado, você vai reduzindo o grau de exigência até chegar no instrumento da especialização. E aí você vai estar criando 4 questionários para uma mesma finalidade. Pode ser, então, um que pode ser adaptado. E aí... Exatamente. Questões adaptadas. Entendi. Porque se você aplicar na avaliação de um TCC, de graduação, um instrumento para avaliar uma tese de doutorado, está reprovado o TCC. Sim. Né? Então, o nível de exigência é diferente. Então, os graus que você vai atribuir para cada parâmetro daquele trabalho científico, ele acaba sendo diferente. Entendi. Com relação ao que o Ricardo falou, no caso da FIX, é verdade. Por isso que é o exemplo que eu dei. Até 1, baixa. 1 a 2, quer dizer, até 1 muito baixa. 1 a 2, baixa. 2 a 3, regular. 3 a 4, boa. 4 a 5, excelente. Maravilha. O que eu falei de 4,5, 3,5, é se os especialistas sugerirem que, por exemplo, para ser excelente, tem que ser acima de 4,5. Significaria dizer o quê na FISCS? Que excelente seria só avaliação 5. Entendeu, Ricardo? Sim, sim. Pronto. O que mais? Obrigada, professor. Por nada. Professor, obrigada. Não havendo mais perguntas, o senhor pode fazer suas considerações finais. Ok. Gostei muito de ter essa oportunidade de falar sobre essa temática. Na realidade, o que nós falamos aqui em 1 hora, numa palestra, é um tema de formação, é uma disciplina dentro de uma especialização, por exemplo, ou do mestrado, ou até do doutorado, né? Porque aí nós falaríamos sobre todas essas etapas e na disciplina nós construiríamos um instrumento comum, obviamente sem precisar passar pelo processo pleno dos especialistas, nós mesmos seríamos esses especialistas para aprender a lidar com o processo que vocês viram que é complexo. É um sonho de consumo que eu tenho há muito tempo, né? Trabalhar com esse conteúdo, que é magnífico e muito importante para aquelas pessoas que pretendem criar, de fato, um instrumento de pesquisa. Tá? Então, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de falar de algo que tanto me agrada e me faz feliz, que é construção ou criação, validação de instrumento de pesquisa. Então, agradeço a todos, fico à disposição daqueles contatos que eu coloquei no final. Obrigada, professor Divaldo.